Você acredita em casas amaldiçoadas? Não aquelas de filme, cheias de efeitos e sustos baratos. Eu tô falando de casas reais. Casarões que ficam abandonados por décadas, apodrecendo, mesmo valendo fortuna. Propriedades que ninguém quer comprar, mesmo quando o preço é quase de graça. No interior da Paraíba, na cidade histórica de Areia, existe um casarão assim, a Fazenda São Miguel. Um casarão colonial imenso de 2 andares com mais de 15 cômodos, paredes grossas de pedra e cal, varandas amplas e um terreno de vários hectares. Foi construído no final de 1800, no auge do ciclo da cana-de-açúcar. Uma propriedade rica, imponente, que já abrigou festas, bailes, dezenas de trabalhadores. Mas em 1912, algo aconteceu ali. Algo que fez a família dona da fazenda abandonar tudo da noite para o dia e nunca mais voltar. E desde então, por mais de 40 anos, aquele casarão ficou vazio, parado no tempo, com móveis cobertos de pó, retratos nas paredes, louças na cristaleira, como se os donos tivessem simplesmente fugido. Mas tem um detalhe que todo mundo em Areia conhece e que faz até os mais corajosos evitarem aquele lugar. Dentro desse casarão, na sala grande do 1º andar, pendurado numa corrente de ferro no teto alto, tem um lampião. Um lampião de querosene antigo, de vidro grosso e armação de bronze. E esse lampião, ele nunca apaga. Mas lampiões precisam de querosene. Você vai dizer, é só não encher. Ah, meu amigo, se fosse só isso, esse lampião não precisa de querosene. Ele acende sozinho. Toda noite, exatamente quando o sol se põe atrás da serra, a chama surge dentro do vidro. Sozinha, sem ninguém tocar, sem combustível. Uma chama pequena, amarelada, que dança devagar, iluminando aquela sala enorme e vazia com uma luz fraca e fantasmagórica. E já tentaram de tudo, já tiraram o lampião e jogaram no rio. Apareceu de volta no mesmo lugar. Já quebraram ele a marteladas. No dia seguinte estava inteiro de novo, pendurado, esperando. Já chamaram padre, benzedeira, rezador. Nada funciona. A chama sempre volta. Porque não é uma chama comum. É um sinal, um aviso. Os mais velhos de Areia sabem a verdade, mesmo que falem dela apenas em sussurros, em cantos escuros de boteco, depois de algumas doses de cachaça. Aquele lampião marca a hora da chegada. Todo dia, quando o sol se põe e a chama acende sozinha, é porque ele está voltando. O visitante. O antigo morador que nunca saiu de verdade. O verdadeiro dono da Fazenda São Miguel. E quem estiver lá dentro quando ele chegar, bom, dizem que nunca mais sai. Não vivo, pelo menos. Em março de 1954, uma família chamada Cordeiro não sabia dessa história. Ou melhor, sabiam, mas não acreditaram. Acharam que era lenda de gente supersticiosa do interior. Afinal, eles eram pessoas esclarecidas, vinham de João Pessoa, tinham estudo. E aquele casarão estava sendo vendido por uma ninharia, uma oportunidade única. Arnaldo Cordeiro, comerciante bem-sucedido, viu naquele casarão a chance de recomeçar, de sair da capital, ter uma propriedade grande, criar os filhos longe da agitação da cidade. A esposa, Dona Judite, sonhava em restaurar aquele lugar, transformá-lo num lar acolhedor, e decidiram comprar a Fazenda São Miguel. Mudaram-se em abril de 1954. Chegaram numa tarde ensolarada, os 3 filhos empolgados, carregando malas e esperança. Não imaginavam que aquele seria o último mês de paz que teriam. Essa é a história do que aconteceu com a família Cordeiro. Uma história de terror que mudou Areia para sempre. Uma história que até hoje é contada em voz baixa nas ruas daquela cidade histórica. Porque às vezes, meu amigo, as lendas são avisos. E quando você ignora um aviso, paga o preço mais alto que existe, prepara o coração, acende todas as luzes e reza para nunca precisar passar uma noite numa casa onde um lampião acende sozinho.
porque quando a chama surgir ao pôr do sol, é sinal que o visitante está voltando para casa. E você não quer estar lá quando a porta do casarão ranger e abrir. Antes da gente seguir, um aviso rápido. 97% das pessoas que assistem não são inscritas. Pessoal, dá essa força. Se inscreva agora para alcançarmos a meta dos 1000 inscritos. Porque a partir daqui, a história só piora. Areia, Paraíba. Março de 1954. A cidade ficava encravada nas serras do Brejo Paraibano, a cerca de 120 quilômetros de João Pessoa. Diferente do sertão seco e rachado, Areia era verde, úmida, com um clima ameno que atraía famílias da capital nos meses mais quentes. Era uma cidade histórica, construída no auge do ciclo da cana-de-açúcar, cheia de casarões coloniais, igrejas antigas e ruas de pedra que subiam e desciam os morros. Mas em 1954, Areia já não era mais a cidade próspera de antigamente. Os engenhos tinham fechado ou estavam decadentes. Muitos casarões estavam abandonados, com as famílias ricas tendo migrado para as capitais. O que sobrou foi uma cidade quieta, pacata, onde todo mundo se conhecia e as histórias antigas eram contadas e recontadas nos alpendres das casas, nas calçadas da praça, nas missas de domingo. Era uma cidade de memórias e de lendas. A Fazenda São Miguel ficava a uns 3 quilômetros do centro de Areia, numa estrada de terra que cortava canaviais abandonados e mata fechada. O casarão era imponente mesmo em ruínas. 2 andares, pintado de branco, ou que já foi branco, mas que em 1954 estava descascado, com manchas de mofo e rachaduras nas paredes grossas. Tinha uma varanda ampla no térreo, com colunas de pedra. No segundo andar, sacadas com grades de ferro trabalhado, enferrujadas pelo tempo. O portão principal, de ferro fundido com as iniciais FSM entrelaçadas, estava caído de lado, coberto de mato. O jardim que um dia foi bonito agora era um matagal. As janelas estavam fechadas com tábuas pregadas por fora, e no telhado de barro vermelho faltavam telhas em vários pontos. Mas a estrutura era sólida. O casarão tinha sido construído para durar séculos. Paredes de pedra e cal com mais de meio metro de espessura. Piso de tábua corrida de madeira nobre. Portas entalhadas. Lustres de cristal ainda pendurados, cobertos de teias de aranha. Era uma propriedade que valia muito dinheiro. Ou deveria valer. Mas estava sendo vendida por quase nada. Um preço tão baixo que chamava a atenção. E foi isso que atraiu Arnaldo Cordeiro. Arnaldo tinha 43 anos em 1954. Era um homem de estatura média, magro, com cabelo começando a rarear no topo da cabeça. Usava óculos de armação fina e tinha aquele jeito sério, metódico, de quem passou a vida fazendo contas e organizando estoques. Era dono de uma loja de tecidos em João Pessoa. Negócio honesto que dava para viver bem, mas não para enriquecer. Ele sonhava em ter algo maior. Uma propriedade, terra, ser fazendeiro, não só comerciante. Quando viu o anúncio da Fazenda São Miguel no jornal, com o preço irrisório, os olhos brilharam. Era a oportunidade que esperava. Dona Judite Cordeiro, sua esposa, tinha 38 anos. Era uma mulher bonita, de cabelos pretos presos em coque, sempre bem vestida mesmo nas roupas simples do dia a dia. Vinha de família tradicional de João Pessoa. Tinha estudado em colégio de freiras, tocava piano. Tinha se casado com Arnaldo aos 18 anos e dedicado a vida a ser esposa e mãe. Sonhava em ter uma casa grande, espaçosa, onde pudesse receber visitas, fazer jantares, criar os filhos longe da agitação e dos perigos da capital. Quando Arnaldo falou da fazenda, Judite hesitou no começo. 3 quilômetros do centro, isolado. Mas quando ele mostrou as fotos do casarão, mesmo em ruínas, ela viu o potencial.
Viu o que aquilo poderia se tornar com reforma, cuidado, amor. Aceitou. Os 3 filhos completavam a família. Roberto, o mais velho, tinha 15 anos. Era um rapaz sério como o pai, magro, estudioso que sonhava em fazer faculdade de direito. Gostava de ler, passava horas na biblioteca. Não era muito de brincadeiras ou aventuras. Era o tipo de menino que preferia ficar dentro de casa com um livro. Clara, a do meio, tinha 12 anos. Era o oposto do irmão. Expansiva, curiosa, corajosa. Cabelos castanhos sempre despenteados porque vivia correndo, subindo em árvore, explorando. A mãe vivia dizendo que ela devia ser mais comportada, mais feminina, mas Clara não ligava. Ela queria era aventura. E a ideia de morar numa fazenda antiga, com aquele casarão enorme cheio de cômodos para explorar, a deixou empolgadíssima. E tinha Miguel, o caçula, com apenas 7 anos. Menino pequeno, de bochechas gordas, sempre agarrado na saia da mãe. Era medroso, chorava fácil, tinha medo do escuro. Dormia com a porta do quarto aberta e uma vela acesa no corredor. A ideia de se mudar para um casarão velho, longe de tudo, não o animou nem um pouco. Em março de 1954, a família Cordeiro vendeu a casa em João Pessoa. Fechou a loja de tecidos. Arnaldo deixou um gerente cuidando e alugou um caminhão de mudança. Encheram de móveis, roupas, louças, livros, tudo que tinham, e partiram para a areia. A viagem levou um dia inteiro. Estradas de terra, poeira, calor. Mas quando finalmente chegaram, no fim da tarde, e viram o casarão pela primeira vez de perto, foi como se o tempo tivesse parado. Meu Deus, sussurrou Judite, descendo do caminhão. É ainda maior do que eu imaginava. Arnaldo sorriu, orgulhoso. Vai ficar lindo depois da reforma, vocês vão ver. Roberto olhou para as janelas fechadas com tábuas e franziu a testa. Parece mal assombrado. Não seja bobo, disse o pai. É só velho e abandonado. Depois que a gente limpar, pintar, vai ficar novo. Clara já tinha saído correndo, explorando o jardim abandonado. Tem uma árvore enorme nos fundos. E olha, tem até um poço. Só o pequeno Miguel ficou quieto, agarrado na mão da mãe, olhando para o casarão com olhos arregalados. Tinha algo naquele lugar que o assustava, algo que ele não sabia explicar, mas sentia. Os trabalhadores que Arnaldo tinha contratado ajudaram a descarregar os móveis. Foram empilhando tudo na sala grande do térreo, a única que já estava minimamente limpa. O resto da casa estava empoeirado, sujo, com móveis velhos cobertos por lençóis. Quando terminou de anoitecer e os trabalhadores foram embora, a família Cordeiro ficou sozinha no casarão pela primeira vez. Arnaldo acendeu os lampiões de querosene que tinha trazido. A fazenda não tinha eletricidade ainda. A luz fraca e amarelada encheu a sala, criando sombras dançantes nas paredes altas. Foi quando Judite viu. Pendurado no teto da sala, numa corrente de ferro, havia outro lampião. Um lampião velho, de vidro grosso e armação de bronze envelhecida, diferente dos que eles tinham trazido. Arnaldo, aquele lampião já estava aqui? Ele olhou para cima. Deve ter sido dos antigos donos, deixaram para trás. Será que funciona? Não sei, nem tem querosene dentro. Mas enquanto eles conversavam, enquanto arrumavam as coisas para passar a primeira noite no casarão, nenhum deles percebeu. O sol tinha se posto completamente, e lá em cima, dentro do vidro do lampião velho, uma pequena chama havia começado a surgir, sozinha. Foi Clara quem notou primeiro. Ela estava ajudando a mãe a estender os lençóis nas camas improvisadas quando olhou pela porta da sala e viu a luz. Mãe, aquele lampião está aceso. Judite parou o que estava fazendo. Que lampião? O do teto.
o velho. As duas voltaram para a sala. Arnaldo estava organizando as malas. Roberto lia no canto à luz de uma vela. Miguel dormia no sofá, exausto da viagem. E lá em cima, pendurado na corrente de ferro, o lampião velho brilhava com uma chama pequena, amarelada, que dançava devagar dentro do vidro. Arnaldo olhou para cima, confuso. Que estranho. Eu não acendi esse. Nem eu, disse Judite. Eu também não. Clara confirmou. Roberto ergueu os olhos do livro. Deve ter sido algum dos trabalhadores antes de ir embora. Quiseram deixar uma luz acesa pra gente. Mas eles foram embora antes de escurecer. Judite apontou. E esse lampião não tinha chama quando eles saíram. Um silêncio desconfortável caiu sobre a sala. Talvez ainda tivesse um pouco de querosene dentro. Arnaldo sugeriu, a voz menos convicta do que gostaria. Algum pavio que pegou sozinho com o calor do dia? Papai, querosene não pega fogo sozinho, Roberto disse sempre racional. Precisa de uma chama inicial. Então alguém acendeu e a gente não viu. Arnaldo estava ficando irritado. Olha, estamos todos cansados. Vamos arrumar as camas e dormir. Amanhã a gente descobre. Mas ninguém se mexeu. Todos continuaram olhando para aquela chama pequena que dançava suavemente mesmo sem vento. Foi quando ouviram. Um rangido, madeira velha gemendo, veio de cima, do segundo andar. O que foi isso? Clara sussurrou. A casa é velha, Arnaldo disse, mas a voz dele tremeu. Madeira se acomoda com a mudança de temperatura, é normal. Passos lentos, pesados, arrastados, atravessando o segundo andar. Miguel acordou assustado. Mãe? Judite correu até ele abraçando o menino. Todos olhavam para o teto agora, acompanhando o som. Os passos foram do fundo do corredor até o topo da escada. E pararam. Silêncio absoluto. Roberto levantou-se devagar, a mão tremendo. Deve ser algum animal. Gambá, gato, entrou por algum buraco no telhado. Gambá não anda assim. Clara sussurrou, os olhos arregalados. Arnaldo pegou uma das lanternas que tinham trazido. Vou subir e ver. Arnaldo, não! Judite segurou o braço dele. Judite, não vou deixar a família apavorada por causa de um bicho no sótão. Ele acendeu a lanterna. A mão firme agora. Estava envergonhado de ter demonstrado medo na frente dos filhos. Roberto, vem comigo. O rapaz hesitou, mas obedeceu. Pegou outra lanterna. Pai e filho subiram a escada. Os degraus de madeira gemiam sob o peso. Judite ficou embaixo com Clara e Miguel, os três agarrados um no outro. Lá em cima o corredor estava escuro. Apenas a luz fraca das lanternas cortava a escuridão. Havia várias portas fechadas de cada lado. Cheiro de mofo e umidade. Alô? Arnaldo chamou, sentindo-se idiota por falar com o vazio. Tem alguém aí? Nenhuma resposta. Ele abriu a primeira porta. Um quarto vazio, móveis cobertos com lençóis. Abriu a segunda. Outro quarto, vazio. Foi abrindo porta por porta. Todos os cômodos estavam vazios. Até chegarem na última porta, no fim do corredor. Era diferente das outras. Madeira mais escura, entalhes mais elaborados. E estava trancada. Arnaldo tentou girar a maçaneta. Não abriu. Deve ser o quarto principal, ele murmurou. Vou ter que arrombar essa fechadura amanhã. Foi quando Roberto apontou a lanterna para o chão, na frente da porta. Havia marcas, rastros na poeira, pegadas de pés descalços. Começavam ali na frente da porta trancada e seguiam pelo corredor inteiro até a escada. Como se alguém tivesse saído daquele quarto e descido, mas a porta estava trancada por fora. Pai. Roberto sussurrou, a voz fina. Como é que... O som veio de dentro do quarto trancado. E então, clara, inconfundível. Uma voz, grave, rouca, antiga. Saiam. Arnaldo e Roberto não esperaram.
Correram escada abaixo, tropeçando nos degraus, quase caindo. Chegaram na sala ofegantes, pálidos. O que aconteceu? Judite gritou. Arnaldo não conseguia falar. Roberto também não. Ficaram ali, todos reunidos na sala, sob a luz fraca do lampião que tinha acendido sozinho, ouvindo os próprios corações batendo acelerados. E lá em cima, no segundo andar, no corredor escuro, os passos recomeçaram, lentos, arrastados, indo e voltando. A família Cordeiro passou a primeira noite na fazenda São Miguel, sem dormir, abraçados na sala, esperando o sol nascer. O lampião queimou até o amanhecer. E quando os primeiros raios de sol entraram pelas frestas das janelas, a chama se apagou sozinha, como se nunca tivesse existido. A manhã chegou com o canto dos galos e o cheiro de café que Judite preparou num fogareiro improvisado na cozinha. Ninguém tinha dormido. Miguel estava deitado no colo da mãe, os olhos vermelhos. Clara permanecia calada, coisa rara. Roberto folheava o livro sem ler nada de verdade. E Arnaldo olhava pela janela, o rosto tenso. Com a luz do dia, o casarão parecia diferente, menos ameaçador. Apenas velho e sujo. A razão voltava devagar, afastando os terrores da noite. Foi o cansaço, Arnaldo disse de repente, mais para si mesmo do que para os outros. A gente viajou o dia inteiro, chegamos exaustos numa casa estranha. Nossa mente pregou peças. Pai, nós ouvimos os passos, Roberto disse baixinho. E aquela voz, vento, cano velho. Essas casas antigas fazem barulhos estranhos. Arnaldo serviu-se de café, a mão tremendo levemente. Hoje vamos limpar tudo, abrir as janelas, deixar o sol entrar. Vocês vão ver como vão se sentir melhor. Judite não disse nada. Apenas olhou para o lampião, agora apagado, balançando imperceptivelmente na corrente. Por volta das 9 da manhã, ouviram o barulho de um motor. Um caminhão velho parou na frente do casarão. Dele desceu um homem de uns 60 anos, baixo, pele queimada de sol, chapéu de palha na cabeça. Trazia uma sacola de pano. Bom dia, ele chamou da varanda. Posso entrar? Arnaldo foi até a porta. Bom dia, em que posso ajudar? Me chamo Zé Clementino. Moro em Areia há 50 anos. Soube que uma família tinha comprado a fazenda São Miguel. Ele tirou o chapéu, respeitoso. Vim dar as boas-vindas e trazer umas coisas. Judite aproximou-se, a educação vencendo o cansaço. Entre, por favor. Aceita um café? Aceito sim, dona. Sentaram-se na sala. Zé Clementino olhou ao redor, o rosto fechado. Seus olhos pararam no lampião por um longo momento. Passaram a primeira noite aqui? Ele perguntou baixinho. Passamos. Arnaldo respondeu, tentando soar casual. Por quê? O velho abriu a sacola. De dentro tirou 3 pequenos saquinhos de pano, amarrados com barbante. Trouxe isso. Arruda, alecrim e sal grosso benzido pela dona Efigênia, a benzedeira da cidade. Quero que pendurem um em cada quarto onde vocês dormirem. Senhor Clementino, Arnaldo começou, educado, mas firme. Agradeço a gentileza, mas não acreditamos em... O lampião acendeu? Zé Clementino interrompeu, olhando direto nos olhos dele. Silêncio. Acendeu. O velho continuou, sozinho, quando o sol se pôs. E vocês ouviram os passos, no segundo andar, indo e voltando pelo corredor. Judite apertou a xícara de café com tanta força que quase quebrou. Como o senhor sabe? Roberto perguntou a voz fina. Zé Clementino suspirou fundo. Porque já aconteceu antes. Com outras famílias que tentaram morar aqui. 3 famílias, para ser exato, nos últimos 40 anos. Nenhuma ficou mais de uma semana. Isso é ridículo. Arnaldo levantou-se irritado. São apenas coincidências e...
Seu Arnaldo. A voz do velho estava calma, mas havia peso nela. O senhor parece homem inteligente, homem de razão. Eu respeito isso, mas razão não explica tudo que existe nesse mundo. E essa casa... Ele olhou para o teto, para o lampião. Essa casa tem dívida. Dívida? Judite sussurrou. De sangue, de sofrimento. Zé Clementino tomou um gole de café antes de continuar. Em 1912, o coronel Albuquerque, dono dessa fazenda, enforcou 23 homens nessa sala, ex-escravos que trabalhavam para ele. Disse que roubaram ouro da família, mas era mentira. Ele estava endividado, bêbado, enlouquecido. Queria um culpado. Clara puxou a cadeira para mais perto, apesar do medo. E aí, enforcou eles um por um. Amarrou a corda naquela corrente ali. Ele apontou para o lampião. Usava o próprio lampião como peso. Os homens gritavam, imploravam, mas ele não parava. A família toda assistiu. A esposa desmaiou. Os filhos choraram, mas o coronel não parou. Miguel começou a chorar baixinho. Judite o abraçou. O último a morrer, Zé Clementino continuou, a voz mais baixa agora. Chamava-se Sebastião. Era jovem, uns 20 e poucos anos. Antes da corda apertar, ele olhou nos olhos do coronel e disse: "Toda noite você vai me ver. Toda noite eu volto, até você pagar." E morreu. E o coronel? Roberto perguntou, pálido. 3 dias depois, a família abandonou a fazenda. Pegaram o essencial e foram embora no meio da noite. Nunca mais voltaram. O coronel foi internado num hospício em Recife 6 meses depois. Morreu lá, louco, gritando que Sebastião estava do lado da cama dele. Todas as noites, Arnaldo sentou-se lentamente, a arrogância indo embora. E as outras famílias que moraram aqui... A primeira saiu depois de 4 dias. Não quiseram falar muito, só disseram que não conseguiam dormir com os passos. A segunda família ficou 1 semana. O pai teve um colapso nervoso. E a terceira... Zé Clementino parou, engolindo seco. A terceira ficou quase 2 semanas. Acharam que conseguiriam resistir. Mas no 13º dia, a filha deles, uma menina de uns 10 anos, desceu no meio da noite. Quando acharam ela, estava parada na frente da escada, os olhos vidrados, dizendo que um homem tinha chamado ela para o quarto trancado. Meu Deus! Judite sussurrou. Ela ficou 2 meses sem falar depois disso. A família nunca mais voltou em Areia. O silêncio na sala era denso, sufocante. Zé Clementino levantou-se, deixando os saquinhos na mesa. Não vim aqui para assustar vocês. Vim avisar. Sebastião não é mau. Ele só quer justiça. Quer que alguém reconheça o que aconteceu com ele. Mas enquanto isso não acontecer... Ele olhou para o lampião mais uma vez. Ele volta toda noite. E vai continuar voltando. O que a gente deve fazer? Arnaldo perguntou. E pela primeira vez sua voz tinha medo de verdade. Se quiserem ficar, sigam as regras. Zé Clementino colocou o chapéu. Quando o lampião acender, fiquem nos quartos. Travem as portas, não saiam, não olhem, não respondam se ouvirem seu nome sendo chamado. E nunca, em hipótese alguma, subam no 2º andar depois que escurecer. Ele caminhou até a porta, parou, olhou para trás. E uma última coisa, não tentem apagar o lampião. Já tentaram, ele sempre volta, porque não é fogo comum. É a marca, é o sinal de que ele está voltando para casa. E saiu, deixando a família Cordeiro em silêncio, olhando uns para os outros. Lá fora, o sol brilhava forte. Mas dentro do casarão, mesmo com toda a luz do dia, parecia haver sombras que a claridade não conseguia alcançar. Os 3 dias seguintes foram uma tentativa desesperada de normalidade. Arnaldo contratou 2 trabalhadores de areia para ajudar na limpeza. Eles chegavam cedo, às 7 da manhã,
e iam embora religiosamente às 5 da tarde, antes do sol começar a descer. Não faziam perguntas, não entravam no segundo andar. Trabalhavam em silêncio, apenas trocando olhares significativos entre si. Judite lavou cortinas, esfregou pisos, organizou a cozinha. Mantinha as mãos ocupadas para não pensar. Clara explorava o terreno durante o dia. Encontrou o velho poço, as ruínas da casa de engenho, uma mangueira enorme nos fundos. Mas voltava sempre antes das 5, sem que ninguém precisasse chamar. Roberto catalogava os livros que tinham trazido, arrumava seu quarto, fingia ler. Miguel não saía de perto da mãe. Dormia na mesma cama que ela todas as noites, mesmo Arnaldo insistindo que o menino precisava ser mais corajoso. E todas as noites, pontualmente, quando o último raio de sol desaparecia atrás da serra, o lampião acendia, sozinho, a chama pequena, amarelada, dançando dentro do vidro, e os passos começavam, lentos, pesados, arrastados, no segundo andar. A família seguia as instruções de Zé Clementino à risca. Assim que o sol começava a descer, todos se recolhiam, travavam as portas dos quartos, ficavam quietos. Não respondiam quando ouviam sons estranhos, mas estava ficando insustentável. Na quarta noite, durante o jantar, que agora faziam sempre antes das 6, Arnaldo bateu o copo na mesa com mais força que o necessário. Não podemos continuar vivendo assim, prisioneiros na própria casa. Arnaldo... Judite começou. Não, Judite, escuta. Ele olhou para cada um deles. Gastei todas as nossas economias nessa propriedade. Vendi a casa em João Pessoa. Deixei o negócio. Não temos para onde voltar. E mesmo que tivéssemos, não vou deixar superstições ditarem minha vida. Pai, não é superstição. Roberto disse baixinho. A gente ouve os passos toda noite, o lampião acende sozinho. Isso é real. É real, mas tem que ter uma explicação racional. Arnaldo estava exaltado agora. Talvez seja um morador de rua que se esconde no sótão durante o dia, ou correntes de ar que fazem barulhos, ou até mesmo alucinação coletiva causada por mofo nas paredes. Arnaldo, por favor, Judite implorou. Hoje à noite, ele continuou, a mandíbula travada. Eu vou subir, vou abrir aquela porta trancada e vou provar para todos nós que não há nada lá em cima além de madeira velha e ratos. Pai, não. Clara gritou surpresa com a própria voz. A decisão está tomada. Arnaldo levantou-se da mesa. Roberto, você vem comigo. O rapaz empalideceu. Eu? Você é homem, já tem 15 anos. Está na hora de parar de acreditar em fantasmas. Arnaldo, eu não vou deixar você fazer isso. Judite se levantou também, a voz tremendo. Zé Clementino disse... Zé Clementino é um velho supersticioso que provavelmente está ganhando alguma coisa espalhando essas histórias. Arnaldo pegou a lanterna grande que sempre deixava na mesa. Cansei de ter medo do escuro. E não adiantou mais nada que dissessem. Quando o sol se pôs, por volta das 18 horas daquela noite, o lampião acendeu como sempre. A chama surgiu do nada, dançando tranquila dentro do vidro. Segundos depois, os passos começaram lá em cima. Crac, crac, crac. Arnaldo pegou a lanterna, um pé de cabra que tinha trazido de João Pessoa, e acenou para Roberto. Vamos. Arnaldo, não faça isso. Judite segurou o braço dele, lágrimas nos olhos. Por favor, pelos nossos filhos. Ele beijou a testa dela. É pelos nossos filhos que eu preciso fazer isso, para provar que não há nada a temer. Pai e filho subiram a escada. Os degraus rangiam alto demais. Judite ficou no pé da escada, Clara e Miguel agarrados nela, os três olhando os dois subirem para a escuridão do segundo andar. O corredor estava mais frio que o normal. O ar estava denso, pesado, como se algo invisível estivesse observando. Arnaldo acendeu a lanterna,
a mão firme, mas Roberto notou o suor na testa do pai. Os passos tinham parado. Tudo estava em silêncio absoluto. Caminharam pelo corredor até a última porta, a porta trancada do quarto principal. Arnaldo encaixou o pé de cabra na fresta entre a porta e o batente. Pai, ainda dá tempo de voltar. Roberto sussurrou, a voz desesperada. Não dá mais. Arnaldo começou a forçar. A madeira gemeu. O metal da fechadura protestou. Com um estalo seco, a porta cedeu. E se abriu, lentamente, revelando escuridão total. Arnaldo ergueu a lanterna. A luz fraca penetrou no quarto. Era grande, mobiliado. Havia uma cama de casal com dossel de madeira escura, uma penteadeira antiga, um guarda-roupa imenso. Tudo coberto por décadas de poeira. Tá vendo? Arnaldo entrou quase aliviado. Não tem nada aqui, só um quarto vazio. Foi quando Roberto viu. Na parede ao lado da cama, havia algo escrito. Letras grandes, irregulares, como se tivessem sido arranhadas na própria parede. Toda noite eu volto e embaixo, mais recente, como se tivesse sido escrito ontem. Saiam. Pai. Roberto apontou, a voz sumindo. Arnaldo virou-se, viu as palavras. A lanterna tremeu em sua mão. Foi quando ouviram, do guarda-roupa, um rangido. A porta do guarda-roupa estava se abrindo, devagar, centímetro por centímetro, e de dentro vinha um cheiro horrível de carne podre, de morte, de algo que deveria estar enterrado há muito tempo. Corre! Arnaldo gritou. Eles se viraram para sair, mas a porta do quarto bateu com força, sozinha, trancando-os lá dentro. Arnaldo jogou-se contra a porta, empurrando, socando, gritando. Roberto também, mas a porta não se mexia, como se algo do outro lado a segurasse com força impossível. O rangido do guarda-roupa continuava. A porta estava quase totalmente aberta agora, e de dentro, na escuridão, 2 olhos brilhavam, amarelos, fixos, olhando direto para eles. Uma voz saiu da escuridão, grave, rouca, molhada, como se viesse de uma garganta cheia de líquido. Por que não saíram? Lá embaixo, Judite ouviu os gritos. Ouviu o marido e o filho berrando, socando a porta, implorando para sair. E então ouviu outra coisa. Uma risada. Profunda. Terrível. Reverberando pelo casarão inteiro. Judite não pensou. Apenas correu. Subiu a escada aos tropeços, Clara e Miguel gritando para ela não ir, mas ela não podia deixar o marido e o filho lá em cima. Não podia. Quando chegou no corredor do 2º andar, o frio a atingiu como uma parede sólida. Não era frio normal. Era o tipo de frio que vem de dentro para fora, que congela os ossos, que tira o ar dos pulmões. A porta do quarto estava fechada. De dentro vinham os gritos de Arnaldo e Roberto, socando, chutando, implorando. Arnaldo! Judite agarrou a maçaneta, tentou girar. Não se mexia. Aguenta, eu vou tirar vocês daí. Ela puxou com toda a força. Nada. A porta estava trancada de um jeito que não fazia sentido. Não havia chave, não havia tranca, mas simplesmente não abria. De dentro do quarto, a voz de Arnaldo, agora rouca de tanto gritar. Judite, sai daqui, pega as crianças e sai. Eu não vou deixar vocês. Foi quando ela ouviu a outra voz. A voz que não era humana. Vinha de dentro do quarto, grave, molhada, arrastada. Ele desobedeceu. Agora, paga. E então os gritos de Arnaldo e Roberto mudaram. Não eram mais gritos de medo, eram gritos de dor. Judite socou a porta, chutou, jogou o corpo contra ela, as mãos sangrando de tanto tentar. Para com isso, por favor. Os gritos continuaram por mais 10 segundos, 15, 20, e então pararam. Silêncio absoluto. Arnaldo,
Judite sussurrou a voz quebrada. Roberto. Nenhuma resposta. Arnaldo. O silêncio era pior que os gritos. Muito pior. De repente, a maçaneta girou sozinha sob a mão dela. A porta se abriu. Lentamente. Judite não queria olhar. Todos os instintos gritavam para ela correr, descer, pegar as crianças e sair daquele casarão e nunca mais olhar para trás. Mas eram seu marido e seu filho. Ela empurrou a porta. O quarto estava escuro. A lanterna de Arnaldo tinha caído no chão, ainda acesa, rolando devagar, fazendo a luz girar pelo cômodo em círculos nauseantes. E lá, no centro do quarto, de pé, Arnaldo e Roberto, vivos. Judite quase desmaiou de alívio. Vocês estão bem? O que aconteceu? Eu ouvi os gritos e... Mas algo estava errado. Eles estavam de costas para ela, parados, completamente imóveis. Arnaldo, nenhum movimento. Roberto, filho, nada. Judite deu um passo para frente, a mão estendida. Pelo amor de Deus, falem alguma coisa. Arnaldo virou-se, lentamente, e Judite viu seus olhos. Estavam vazios, não vazios no sentido de sem expressão. Vazios, literalmente. As pupilas tinham sumido, deixando apenas o branco, mas um branco sujo, amarelado, como ovo podre. E ele sorriu. Mas não era o sorriso dele. Era largo demais. Os cantos da boca se esticavam mais do que deviam. E havia algo escorrendo pelos cantos dos lábios. Um líquido escuro, espesso. Judite. A voz de Arnaldo saiu errada, mais grave, com eco. Por quê? Você... subiu? Roberto virou-se também. Os mesmos olhos vazios, o mesmo sorriso horrível. Mãe. Ele estendeu a mão na direção dela. Os dedos estavam tortos, quebrados em ângulos impossíveis. Fica com a gente. Judite recuou, tropeçou, caiu sentada no corredor. Tentou gritar, mas não saiu som. Tentou se levantar, mas as pernas não obedeciam. Os dois começaram a caminhar na direção dela. Passos lentos, arrastados. Aqueles mesmos passos que ela ouvia toda a noite. Não eram os passos de um fantasma. Eram os passos de quem estava sendo controlado. Não. Judite finalmente conseguiu sussurrar. Não, não, não. De repente, uma mão pequena agarrou o braço dela. Clara. A menina tinha subido, desobedecendo a ordem da mãe, e agora puxava Judite com uma força que não parecia possível numa criança de 12 anos. Mãe, levanta! Agora! A voz de Clara quebrou o transe. Judite se levantou cambaleando. Clara a arrastou pelo corredor, as duas tropeçando nos próprios pés. Atrás delas, Arnaldo e Roberto continuavam vindo, ainda sorrindo aquele sorriso impossível. Judite e Clara desceram a escada aos tropeços. Miguel esperava embaixo chorando, agarrado no corrimão. Solta tudo e corre! Clara gritou para ele. Os três correram para a porta da frente. Judite girou a maçaneta, trancada. Não! Ela puxou, socou, chutou. Não, não, não! Lá em cima, Arnaldo e Roberto chegaram no topo da escada. Começaram a descer. Um degrau. Pausa. Outro degrau. Pausa. Os movimentos eram mecânicos, errados, como marionetes mal controladas. A cozinha! Clara gritou. Tem outra porta na cozinha. Elas correram. Atravessaram a sala, o corredor, entraram na cozinha. A porta dos fundos estava lá, velha, de madeira empenada. Judite puxou, abriu. O ar frio da noite entrou, trazendo o cheiro de terra e mato. Vai, corre, menina! Os três saíram correndo. Atravessaram o quintal, passaram pelo poço, pela mangueira, pelos restos da casa de engenho. Correram pela estrada de terra no escuro total, apenas a lua crescente iluminando vagamente o caminho. Miguel tropeçou. Clara o pegou, colocou o irmão nas costas, continuou correndo. Judite olhou para trás uma vez. O casarão estava no alto da colina, recortado contra o céu estrelado. E todas as janelas estavam acesas agora. Não com luz elétrica, com aquela luz amarelada, dançante,
de chama de lampião. Como se o casarão inteiro tivesse sido tomado por aquele fogo fantasma. Elas correram por quase 1 hora até chegarem na cidade. Foram direto para a casa de Zé Clementino. Clara tinha decorado onde era depois de perguntar para os trabalhadores. Bateram na porta, desesperadas. O velho atendeu de camisola, segurando uma lamparina. Quando viu o estado delas, descalças, arranhadas, sujas de terra, Judite, com as mãos sangrando, abriu a porta sem perguntas. Eles subiram? Foi tudo que ele disse. Judite não conseguiu responder. Apenas desabou, soluçando. Clara, ainda com Miguel nas costas, olhou para o velho com olhos queimados de lágrimas. Ele pegou meu pai e meu irmão. Eles estão lá, mas não são mais eles. Zé Clementino fechou os olhos, fez o sinal da cruz. Sebastião nunca pega ninguém. Ele só assusta, só avisa. O velho olhou para Judite. Mas vocês desobedeceram, né? Alguém entrou no quarto. Meu marido... Judite conseguiu falar entre soluços. Ele quis provar que não tinha nada lá. E agora Sebastião não tá mais sozinho. Zé Clementino sentou-se pesadamente numa cadeira. Ele tem companhia, 2 a mais para caminhar com ele pelo casarão toda a noite. A gente precisa voltar, Clara gritou. A gente precisa tirar eles de lá. O velho balançou a cabeça devagar. Menina, aqueles homens que desceram a escada atrás de vocês não eram mais seu pai e seu irmão. Eram cascas, marionetes. Sebastião não deixa ninguém sair depois que entra naquele quarto. Não. Judite se levantou, agarrou o velho pelos ombros. Tem que ter um jeito, tem que ter. Zé Clementino olhou nos olhos dela por um longo momento. E então disse num sussurro: tem. Um jeito só, mas é perigoso, muito perigoso. Dona Efigênia morava numa casa pequena na beira da cidade, onde a rua de pedra terminava e começava o mato. Era uma mulher de uns 70 anos, pele escura enrugada como casca de árvore velha, olhos claros que pareciam enxergar coisas que os outros não viam. Seu quintal cheirava a ervas, arruda, alecrim, guiné, manjericão roxo, tudo plantado em latas velhas e potes quebrados. Zé Clementino bateu na porta dela às 5 da manhã. O sol ainda não tinha nascido. Eu sabia que você ia vir, ela disse antes mesmo dele falar, abrindo a porta. Os olhos dela foram direto para Judite, Clara e Miguel, que esperavam do lado de fora. Sabia desde ontem à noite, senti. Entraram na casa pequena, cheia de imagens de santos, velas, crucifixos pendurados nas paredes. Efigênia serviu chá de capim-santo para todos, em silêncio, enquanto Judite contava. A voz quebrada, as mãos tremendo, o que tinha acontecido. Quando terminou, Efigênia ficou quieta por um longo tempo. Apenas tomava o chá, olhando para algum ponto distante que só ela podia ver. Seu marido foi orgulhoso, ela disse finalmente. Achou que podia enfrentar algo que não entende. E agora Sebastião tem ele. A senhora pode ajudar? Clara perguntou, a voz desesperada. Por favor, eu faço qualquer coisa, qualquer coisa. Efigênia olhou para a menina. Você é corajosa, isso é bom, vai precisar de coragem. Então tem um jeito? Judite se inclinou para frente. Tem. Mas não é fácil e não é seguro. A velha benzedeira levantou-se. Foi até um armário velho no canto da sala. De dentro, tirou um embrulho de pano preto, amarrado com fita vermelha. Sebastião não é mau. Ele só tá preso. Preso pela injustiça, pela raiva, pelo sangue que foi derramado sem razão. Ela desembrulhou o pano. Lá dentro havia uma garrafa pequena de vidro escuro, um rosário de sementes, um punhado de sal grosso e uma foto antiga, amarelada. Efigênia pegou a foto, mostrou para elas.
Era de um homem jovem, negro, com olhos gentis e um sorriso tímido. Devia ter uns 20 e poucos anos na foto. Sebastião, ela disse suavemente. Antes de tudo acontecer. Antes do coronel enlouquecer. Ele era carpinteiro, fazia móveis bonitos, ia se casar com uma moça chamada Benedita, tinha sonhos, tinha vida pela frente. Judite olhou para a foto e, pela primeira vez, sentiu algo além de medo. Sentiu pena. Aquele homem tinha sido roubado. De tudo. Para libertar seu marido e seu filho, Efigênia continuou. Você precisa libertar Sebastião primeiro. Ele precisa ouvir o que nunca ouviu. O quê? A verdade. O reconhecimento. Alguém precisa dizer na sala onde ele morreu que o que fizeram com ele foi errado. Que ele era inocente. Que a dívida não é dele, é do coronel. Efigênia pegou a garrafa de vidro escuro. E precisa oferecer água para ele. Água benzida. Os enforcados morrem com sede. Sebastião ainda tem sede. Há 42 anos. E isso vai libertá-lo? Roberto perguntou. Vai dar paz para ele, e se ele tiver paz, vai soltar os que estão presos com ele. Efigênia olhou nos olhos de Judite. Mas você precisa fazer isso hoje, antes do sol se pôr. Durante o dia, Sebastião descansa. À noite, ele acorda com a raiva de novo. Se você esperar até de noite, ele não vai ouvir, e seus homens vão ficar lá para sempre. Judite engoliu seco. Eu faço. Diz o que eu preciso fazer. Efigênia passou a manhã inteira preparando. Encheu a garrafa com água de uma nascente nos fundos da casa. Benzeu ela rezando em latim, línguas que Judite não entendia. Amarrou o rosário de sementes no gargalo da garrafa. Colocou o sal grosso num saquinho de pano. Quando entrar no casarão, ela instruiu. Vá direto para a sala. Não olhe para os lados. Não responda se ouvir vozes. Desenhe um círculo de sal ao redor do lampião. Entre no círculo. Fale com ele. Fale do coração. Peça perdão em nome do coronel, em nome de todos que deixaram isso acontecer. E ofereça a água. E se não funcionar? Clara perguntou. Efigênia não respondeu. Apenas entregou a garrafa para Judite. Leva a menina com você. Você vai precisar de força. E ela? A velha olhou para Clara. Ela tem luz. Sebastião vai ver isso. E eu? Miguel perguntou, a voz fina. Você fica comigo, menino. Efigênia passou a mão nos cabelos dele. Vou rezar. E vou acender velas. Enquanto elas estiverem lá, eu vou estar aqui pedindo proteção. Eram 2 da tarde quando partiram. Zé Clementino levou Judite e Clara de caminhão até a estrada da fazenda São Miguel. Parou a 100 metros do portão. Mais perto que isso eu não vou, ele disse, a voz trêmula. Vou esperar aqui. Se vocês não voltarem em 1 hora, eu vou buscar ajuda. Que tipo de ajuda? Judite perguntou. Ele não respondeu. Mãe e filha caminharam pela estrada de terra. Era um dia bonito, ensolarado, quente. Pássaros cantavam nas árvores. A brisa era suave. Não parecia o tipo de dia onde coisas sobrenaturais aconteciam. Mas quando o casarão apareceu no alto da colina, Judite sentiu. A casa estava acordada, mesmo de dia. As janelas, que ontem brilhavam com aquela luz fantasmagórica, agora estavam escuras. Mas havia algo na forma como o casarão se erguia contra o céu azul. Algo faminto, algo esperando. Mãe, eu tô com medo. Clara sussurrou. Eu também, filha. Judite apertou a mão dela. Mas seu pai e seu irmão estão lá dentro, e a gente não vai abandonar eles. Subiram até a varanda. A porta da frente ainda estava entreaberta, do jeito que tinha ficado quando elas fugiram na noite anterior. Judite empurrou a porta. O rangido ecoou pela casa vazia. Entraram. A sala estava exatamente como lembravam. Móveis cobertos, retratos nas paredes, a escada subindo para o 2º andar. E lá, pendurado na corrente de ferro,
O lampião, apagado. Mas mesmo apagado, havia algo nele. Uma presença, como se estivesse apenas dormindo, esperando a noite voltar. Vamos, Judite sussurrou. Ela tirou o saquinho de sal da bolsa. Com mãos trêmulas, começou a despejar o sal grosso no chão ao redor do lampião. Fez um círculo perfeito, grande o suficiente para 2 pessoas. Quando terminou, ela e Clara entraram no círculo. Judite olhou para o lampião, respirou fundo e começou a falar. Sebastião. Sua voz ecoou na sala vazia. Meu nome é Judite e eu vim pedir perdão. Silêncio. Perdão pelo que fizeram com você, com seus companheiros. Vocês eram inocentes. Vocês não roubaram nada. E foram mortos injustamente. A voz dela quebrou. Foram assassinados. O ar na sala mudou. Ficou mais frio. O coronel Albuquerque estava errado. Judite continuou, as lágrimas começando a escorrer. Ele era um homem mau, covarde, e o que ele fez foi imperdoável. Você merecia justiça, você merecia vida, você merecia paz. Clara apertou a mão da mãe. Eu sei que você tá com raiva, Judite disse, a voz mais firme agora. Eu sei que você tá sofrendo há mais de 40 anos. Mas meu marido e meu filho, eles não têm culpa. Por favor, eu imploro. Deixa eles irem. E então ela pegou a garrafa com água benzida. Abriu. E derramou no chão, dentro do círculo de sal. Essa água é para você, para sua sede, para sua dor. Aceita ela. E descansa. Por um momento, nada aconteceu. E então, a água no chão começou a se mover. Sozinha, deslizando, como se fosse puxada por algo invisível. Até desaparecer completamente, absorvida pela madeira. O ar ficou mais quente de repente. E de algum lugar muito distante, ou muito próximo, Judite não conseguia saber, veio um som. Um suspiro. Longo, profundo. Como alguém que finalmente, depois de décadas, consegue respirar de novo. O suspiro foi ouvido pela casa inteira, pelas paredes, pelo teto, subindo a escada, entrando em cada cômodo, e quando terminou, o silêncio que ficou era diferente. Não era mais aquele silêncio pesado, sufocante, carregado de raiva. Era vazio, apenas vazio. Clara apertou a mão da mãe. Funcionou? Eu não sei. Judite sussurrou ainda dentro do círculo de sal. Eu não... Crack. O som veio de cima. As 2 olharam para o teto, os corações disparando. Passos, mais diferentes, mais rápidos, mais leves. Descendo a escada, Judite e Clara se abraçaram, preparadas para correr. E então viram. Arnaldo apareceu no topo da escada, cambaleando, pálido, confuso, mas os olhos dele eram normais, castanhos, vivos. Judite? Ele desceu um degrau, vacilante, segurando no corrimão. Onde eu tô? Arnaldo! Judite saiu correndo do círculo, subiu a escada aos tropeços, se jogou nos braços dele. Ele quase caiu para trás com o impacto, mas a segurou. Judite, o que aconteceu? Eu estava no quarto e então... Ele olhou para as próprias mãos tremendo. Eu não consigo lembrar. Só lembro de... escuridão e frio. Tanto frio. Cadê Roberto? Clara gritou ainda embaixo. Pai, cadê Roberto? Arnaldo olhou para trás para o corredor escuro do 2º andar. Ele estava comigo no quarto. A gente não conseguia sair e então... A voz dele falhou. Tinha alguém com a gente. Alguém que não devia existir. Vai buscar ele! Judite empurrou Arnaldo de volta para o corredor. Rápido! Arnaldo subiu, ainda cambaleante. Judite e Clara foram atrás. O corredor estava iluminado agora, luz do sol entrando pelas janelas que antes pareciam bloqueadas por escuridão permanente. A porta do quarto principal estava aberta, e lá dentro, caído no chão, Roberto.
imóvel. Roberto! Judite correu, se ajoelhou ao lado do filho. Ele estava frio, muito frio. Filho, acorda, acorda. Clara se ajoelhou do outro lado. Ele tá respirando, mãe. Olha, o peito dele tá se mexendo. Arnaldo pegou o filho nos braços, pesado, desmaiado. Precisamos sair daqui, agora. Desceram a escada, Arnaldo carregando Roberto, Judite e Clara correndo na frente. Atravessaram a sala. O círculo de sal ainda estava lá, intacto, a garrafa vazia deitada no centro. Saíram pela porta da frente. A luz do sol os atingiu como uma bênção. Ar puro, calor, vida. Arnaldo deitou Roberto na grama, ainda inconsciente. Judite deu tapinhas no rosto do menino. Roberto, filho, abre os olhos. Por favor, abre os olhos. Os segundos passavam. 10, 20, 30. Ele não tá acordando. Clara sussurrou, a voz fina de pânico. Foi quando Roberto ofegou. Um grande gole de ar, como alguém que esteve debaixo d'água por tempo demais. Os olhos se abriram, castanhos, normais, assustados. Mãe? Judite o puxou para um abraço tão forte que ele mal conseguia respirar. Tá tudo bem agora. Eu tive um sonho horrível. Roberto sussurrou, ainda confuso. Tinha um homem no quarto. Ele não tinha rosto, só sombra. E ele segurou minha mão e... Ele começou a chorar. Eu não conseguia me mexer, não conseguia gritar. Só ficava lá, sentindo ele puxando. Acabou, Arnaldo disse a voz grossa. Acabou, filho. Eles ficaram ali, na grama, abraçados por um longo tempo. Até a respiração acalmar. Até o tremor passar. Foi Clara quem viu primeiro. Olhem, ela apontou para casa. Todos viraram. O casarão estava diferente. Não havia mudado fisicamente. Ainda era velho. Ainda tinha paredes descascadas, telhado com buracos. Mas algo tinha ido embora. Aquele peso, aquela presença, aquela sensação de estar sendo observado. Era só uma casa agora. Velha, abandonada, vazia. Nada mais. Ele foi embora. Judite sussurrou. Sebastião, ele foi embora. Arnaldo olhou para a esposa. Pela primeira vez, ela viu vergonha nos olhos dele. Judite, eu sinto muito. Você avisou, todo mundo avisou, e eu fui orgulhoso, estúpido, e quase... Não, ela interrompeu segurando o rosto dele. Não agora. Depois a gente conversa. Agora a gente só precisa sair daqui. Caminharam pela estrada de terra, os quatro juntos. Arnaldo apoiava Roberto, que ainda estava fraco. Clara segurava a mão da mãe. Quando chegaram onde Zé Clementino esperava, o velho quase chorou de alívio. Vocês conseguiram, ele disse incrédulo. Santo Deus, vocês realmente conseguiram. No caminhão, voltando para a cidade, ninguém falou muito. Estavam exaustos demais, traumatizados demais. Mas quando passaram pela entrada de areia, Roberto perguntou baixinho: a gente vai voltar? Pro casarão? Arnaldo e Judite se entreolharam. Não, Arnaldo disse finalmente. Não vamos. Mas você vendeu tudo. Roberto continuou. A casa em João Pessoa, a loja, a gente não tem para onde ir. A gente dá um jeito. Judite disse firme. Aluga uma casa na cidade. Recomeça. Seu pai abre outro negócio. Mas aquele lugar... Ela olhou pela janela do caminhão, vendo o casarão no alto da colina desaparecer atrás das árvores. Aquele lugar não é pra gente. E o casarão? Clara perguntou. O que vai acontecer com ele? Zé Clementino, dirigindo, respondeu. Vai ficar vazio, de novo. Como ficou por 42 anos, ninguém em Areia vai querer comprar. Ninguém vai querer morar. Vai apodrecer ali até desabar. E talvez seja melhor assim. Mas Sebastião foi embora. Clara insistiu. A gente libertou ele. A casa não é mais assombrada. O velho ficou quieto por um momento. Então disse, a voz baixa. Sebastião foi.
Mas ele não estava sozinho no começo. Eram 23, e a gente só libertou um. O silêncio que caiu dentro do caminhão era gelado. Os outros 22? Roberto perguntou, a voz tremendo. Ainda tão lá. Zé Clementino olhou pelo retrovisor, para o casarão que agora era só um ponto distante. Quietos, esperando, porque Sebastião era o mais forte, o que mantinha a raiva viva, mas os outros só querem o que ele queria: reconhecimento, justiça, paz. Então a casa ainda é assombrada. Judite sussurrou. Só que agora eles estão dormindo, porque viram que alguém se importou, alguém reconheceu o que foi feito. Isso acalmou eles. O velho fez a última curva, entrando na rua principal de areia. Mas se alguém entrar lá de novo, se alguém desrespeitar aquele lugar, eles vão acordar. E da próxima vez pode ser que não sejam tão pacientes quanto Sebastião foi. Naquela noite, a família Cordeiro dormiu na casa de Dona Efigênia. Todos no mesmo quarto, amontoados, mas juntos. Miguel, que tinha ficado com a benzedeira o dia todo rezando, chorou de alívio quando viu os 4 voltarem. Antes de dormir, Clara foi até a janela e olhou na direção onde sabia que o casarão estava, invisível na escuridão da noite. E se perguntou se naquele exato momento, mesmo sem ninguém lá dentro, o lampião estava acendendo sozinho. Se a chama surgia no vidro velho, dançando devagar. Não mais como aviso de que Sebastião voltava, mas como vigília. 22 chamas agora, talvez. Uma para cada alma que ainda esperava, que ainda lembrava, que ainda não tinha ido embora completamente. A família Cordeiro nunca mais voltou à fazenda São Miguel. Arnaldo vendeu a propriedade por uma fração do que tinha pagado, para um comprador de Recife que nunca tinha ouvido as histórias. Alugaram uma casa pequena no centro de Areia. Arnaldo abriu uma venda modesta. Judite dava aulas de piano para as crianças da cidade. Reconstruíram a vida, tijolo por tijolo, dia após dia. Mas alguns deles nunca foram os mesmos. Roberto desenvolveu insônia crônica. Não conseguia dormir no escuro completo. Sempre precisava de uma luz acesa. E às vezes, no meio da noite, Judite o encontrava sentado na cama, olhando para a parede e sussurrando: "Ele ainda tá lá. Eu sinto." Arnaldo nunca mais foi o homem confiante de antes. A arrogância tinha sido arrancada dele naquela noite. Ele se tornou quieto, humilde, sempre pedindo conselho antes de tomar decisões. E toda vez que passava em frente de uma igreja, entrava, acendia uma vela, rezava por perdão. Clara foi quem mais mudou. A menina aventureira, corajosa, que adorava explorar, ficou cautelosa. Nunca mais quis se aventurar sozinha. Nunca mais quis entrar em lugares abandonados. Algo dentro dela tinha quebrado naquela tarde, quando viu os olhos vazios do pai e do irmão descendo aquela escada. Miguel, paradoxalmente, foi o menos afetado. Talvez por ser o mais novo. Talvez por ter ficado com Dona Efigênia durante o pior. Para ele, virou quase uma história. Algo que tinha acontecido sim, mas que agora estava no passado. Ele cresceu, se tornou homem, e às vezes até contava a história em rodas de amigos. Mas sempre terminava dizendo: "E eu agradeço a Deus todo dia por não ter subido aquela escada." Zé Clementino continuou visitando a família. Trouxe Dona Efigênia algumas vezes. A benzedeira dava banhos de ervas nas crianças, benzia a casa, deixava patuás pendurados nas portas. "Proteção", ela dizia, "porque vocês tocaram em algo antigo, algo que não esquece fácil." E a fazenda São Miguel? O comprador de Recife tentou reformar. Contratou pedreiros, pintores, eletricistas. Mas nenhum trabalhador durava mais de 2 dias. Alguns diziam que ouviam vozes. Outros que sentiam mãos invisíveis empurrando eles das escadas. Um pedreiro jurou que viu, à luz do dia, 22 vultos em pé na sala grande, apenas observando. O comprador desistiu.
pôs à venda de novo. Ninguém comprou. Os anos passaram. 1955, 1960, 1965. O casarão continuou lá, no alto da colina, se deteriorando lentamente. O mato tomou conta do jardim. O telhado começou a desabar, cômodo por cômodo. As paredes racharam, as janelas quebraram. Mas uma coisa nunca mudou. Todo dia, quando o sol se punha atrás da serra, moradores de areia que passavam pela estrada juravam ver uma luz fraca vindo do casarão. Uma luz amarelada, tremulante, que dançava dentro das ruínas, como se alguém ainda estivesse lá, esperando. Em 1973, quase 20 anos depois dos eventos que marcaram a família Cordeiro, um grupo de universitários de João Pessoa decidiu visitar a Fazenda São Miguel. Tinham ouvido as histórias, claro, mas eram jovens, céticos, armados com câmeras e gravadores. Queriam provar que não passava de lenda urbana. Entraram no casarão ao meio-dia de um sábado ensolarado. Quando o sol começou a se pôr e eles não voltaram, os moradores de areia chamaram a polícia. Encontraram os 5 estudantes 3 horas depois, sentados no chão da sala grande, em círculo, em silêncio absoluto. Olhos abertos, olhando para cima, para o lampião, que brilhava com aquela chama impossível. Os estudantes não conseguiram falar por 2 semanas. Quando finalmente recuperaram a voz, nenhum deles quis contar o que tinha acontecido lá dentro. Apenas um deles, uma garota chamada Marília, sussurrou para a enfermeira do hospital. Eles estavam todos lá, em volta da gente, 22, só olhando, esperando a gente reconhecer. Mas a gente não sabia o que dizer. A gente não sabia. Depois disso, a prefeitura de Areia colocou uma cerca ao redor da propriedade. Placas de advertência, propriedade privada, entrada proibida, estrutura instável. Mas todo mundo em Areia sabia que não era sobre estrutura instável, era um aviso. Alguns lugares não são assombrados por maldade, são assombrados por dor, por injustiça, por sangue inocente que nunca foi reconhecido, nunca foi vingado, nunca foi lamentado. E a Fazenda São Miguel era um desses lugares. Então, se um dia você passar por Areia, Paraíba, e alguém mencionar o casarão velho na colina, o lugar onde um lampião acende sozinho toda noite, não vá. Não importa quão curioso você esteja. Não importa quanto você não acredite em fantasmas, porque não são fantasmas. São memórias. Memórias de homens que foram enforcados injustamente, que morreram com o nome manchado, com a sede ardendo, com a certeza de que ninguém se importava. E eles ainda estão lá, esperando que alguém se importe, esperando que alguém diga a verdade, esperando reconhecimento. E enquanto esperarem, o lampião vai continuar acendendo. Toda noite, ao pôr do sol. 22 chamas agora. Uma para cada alma esquecida, dançando na escuridão. Esperando, sempre esperando.